Olá! Hoje nós vamos conversar sobre as crianças e o Reino de Deus. A educação cristã é o eixo central do projeto Sombra e Água Fresca. Deve permear todo o nosso trabalho. Quando estudamos psicologia ou pedagogia, aprendemos que as crianças têm várias fases de desenvolvimento. Elas mudam em várias características. Elas mudam na área intelectual, emocional, social, onde que aparece o desenvolvimento ético e moral. Onde que aparece a espiritualidade? Quando que essa acontece no desenvolvimento? Quando que uma pessoa desenvolve seu caráter? Quando que desenvolve sua bússola ética e moral? Se olhamos na forma que as igrejas, ou muitas igrejas, colocam seus recursos financeiros e de pessoal, poderíamos até pensar que a pessoa desenvolve sua espiritualidade só na fase de adulto. Se prestarmos atenção à linguagem que aparece no culto, nos sermões, muitas vezes a gente poderia até pensar que só o adulto que entende a espiritualidade. Mas a gente sabe que esse não é o caso. Jesus falava em parábolas. Essa é uma linguagem que alcançava não só os adultos, mas os adolescentes e até as crianças. O caráter e a espiritualidade de uma pessoa são desenvolvidos quando ela ainda é criança ou adolescente. Hoje, os sociólogos cristãos e os psicólogos cristãos estão descobrindo o que nós, educadores cristãos, temos visto por muito tempo, que a criança começa a desenvolver interesse na área espiritual muito cedo. Que a ética é uma coisa que alcança a criança. Todos nós sabemos que a criança é muito aberta para ser moldado, que ela aprende valores, aprende a desenvolver a ética e a espiritualidade. Vocês já ouviram da janela 4 e 14? Esse é um novo termo que os missiologistas, as pessoas que estudam a missão cristã, tem desenvolvido. E o que significa esta palavra, esta frase, a janela 414? É uma janela de faixa etária. A janela 414 é um período da vida em que a pessoa está muito mais aberta para questões espirituais. Essas pessoas que estudam o desenvolvimento e o crescimento da igreja descobriram que a criança e a adolescente são muito mais abertos para as boas novas que até os adultos. Olha o que eles têm descoberto. Os fundamentos do caráter de uma pessoa são formados até 9 anos de idade. As bases da visão espiritual da maioria das pessoas são formadas até 13 anos. E pouco se muda depois. Cerca de 85% das crianças e adolescentes são abertos à visão cristã, enquanto apenas 6% dos adultos o são. Em torno de 75% dos líderes de igreja são pessoas que, quando crianças, tiveram um envolvimento positivo na igreja. Assim sendo, esses sociólogos e psicólogos cristãos, os missiólogos, estão dizendo que é extremamente importante que a igreja investe nas crianças e nos adolescentes. É nesta fase da vida que elas podem ser alcançadas e podem crescer e ser moldadas. Se a igreja só se preocupe com o adulto, ela vai passar seu tempo consertando as falhas que foram feitas durante a vida. Eles vão estar consertando os maus hábitos que foram desenvolvidos. Nós sabemos que é muito mais fácil construir que consertar. Não podemos esperar semear
e não cuidar da planta depois que a semente brota. Então, é na infância e na adolescência que se pode moldar mais facilmente a visão e os valores e o caráter da pessoa. É nesta fase que a igreja precisa colocar sua energia e sua atenção. Não se limitando só a criança e adolescente. É claro que a igreja precisa investir em todas as faixas etárias, mas a janela 4 e 14 é a fase em que a pessoa está mais aberta para crescer, ser moldado e crescer na fé. Tudo isso que nós estamos falando já está na Bíblia. Vocês lembram da passagem? Ensina uma criança no caminho que deve andar e ainda quando for adulto, não se desviará dela. Na época bíblica, as crianças acompanharam os pais para as festas religiosas e aprenderam sobre a fé. E até pouco tempo atrás, as crianças, quando cresceram e se tornaram adultos, participavam na mesma igreja que seus pais. Hoje em dia, isso não acontece mais. Hoje em dia, as crianças são muito mais influenciadas pelos amigos e pelos meios de comunicação. Se a igreja não investir na formação e caráter da criança, outros vão tomar conta dela. Repetimos, o eixo central de Sombra e Água Fresca é a educação cristã. É nessa modalidade que nós estamos trabalhando os valores e a formação do caráter da criança. Mas atenção, educação cristã não é apenas o ensino e memorização de textos e histórias bíblicas. A verdadeira educação cristã consiste em formar atitudes e promover relacionamentos. Está mais relacionado com o coração do que com a mente, com o amar a Deus e as pessoas através do respeito, da honestidade e da solidariedade. É, portanto, e acima de tudo, ensinar a cuidar do que Deus criou com todo o seu amor. Como podemos fazer isso no projeto Sombra e Água Fresca? Temos que criar um espaço interessante, alegre, gostoso para acolher as crianças. É um espaço que tem que ser interessante e alegre para elas. Segundo, nós temos que ser modelos dos valores que queremos ensinar. Criança aprende o que vê. Temos que praticar o que estamos pregando. Sombra e Água Fresca é um programa de discipulado para as crianças. Ela é um programa que envolve as crianças não só individualmente, mas em grupo. É um momento em que as crianças aprendem um do outro e são influenciados pelo relacionamento em grupo. Então, nós temos que prestar muita atenção sobre os valores que nós estamos transmitindo para as crianças nessas atividades. Eu gostaria que a gente volte a lembrar que Jesus valorizou muito as crianças. Para ele, a criança até era um modelo do próprio reino de Deus. Todos nós lembramos aquela história dos discípulos discutindo quem que seria maior no reino dos céus. Jesus ficou muito aborrecido por isso, porque o reino de Deus não é um lugar onde uma pessoa é mais importante que outra, onde poder e influência são importantes. O reino de Deus é sobre serviço. Então, Jesus colocou uma criança entre os discípulos e falou: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Cada criança é importante e integrante do reino de Deus. Jesus falou isso quando ele falou: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Por isso, que a forma que recebemos cada criança é importante.
porque a forma que recebemos cada criança é a forma que nós estamos recebendo Jesus. Nós, educadores de Sombra e Água Fresca, temos um privilégio especial. Temos a possibilidade de ajudar o desenvolvimento das crianças da forma que Deus planejou. Temos que deixar que elas saibam que são preciosos para Deus e que fazem parte do seu reino. Que o Senhor nos abençoe neste ministério e permite que nós somos instrumentos para transmitir para as crianças o valor que elas têm e a forma que elas participam no reino de Deus. Olá! Falar da educação cristã dentro do projeto Sombra e Água Fresca nos faz pensar, primeiramente, o que é educação. Educação tem várias vertentes. Você precisa parar e refletir um pouquinho o que é educação para você. Dentro da proposta do projeto Sombra e Água Fresca, nós temos clareza de que a educação, ela tem fundamentalmente em seu conceito a transformação, a libertação, o diálogo entre as pessoas. Ela é uma educação humanizadora, o que significa afetividade nas relações. A partir do momento que nós temos consciência de que essa é a educação a qual nós estamos falando aqui, nós podemos pensar, então, na educação cristã. Por que estamos aqui? Estamos pensando nas nossas crianças e nossas adolescentes. Quando olhamos para essa diversidade que temos em nosso país, percebemos a grande diferença que temos nas expressões, nas formas de ser de nossas crianças e adolescentes. E aí é tempo, então, de caminhar em direção a todas essas crianças e adolescentes, pensando nessa diversidade. Portanto, não existe uma direção única, mas existe uma diversidade de caminhar, de passos, de formas de poder encontrar com essas crianças e adolescentes. Nosso objetivo aqui, nesse momento, é conhecer o material da educação cristã, conhecer a proposta pedagógica do nosso projeto, conhecer a sua metodologia, conhecer a organização e apresentação de todo o nosso material, refletir sobre o perfil do educador e da educadora, vivenciar esta metodologia. Vamos passar agora a apresentar os materiais e a forma como o nosso material tem se organizado. Nós temos então a pasta do educador e da educadora, onde contém um texto do educador, onde contém músicas, sugestões de músicas para serem cantadas nos encontros, recursos didáticos, sugestões de leituras complementares para o educador e educadora. Apresentamos agora a pasta dos educandos. Contém 3 pastas, dividindo nas diferentes idades, de 6 a 8 anos, de 9 a 11 anos e de 12 a 14 anos. Nessas pastas contém atividades para as crianças, contém texto onde elas podem aprofundar a discussão sobre as temáticas propostas para aquele dia. Nós temos claramente a nossa proposta pedagógica e, para isso, nós vamos apresentar 8 afirmações fundamentais nesse processo pedagógico. A primeira é o reino de Deus. Jesus Cristo torna explícita a vontade de Deus quando afirma que o reino é das crianças. A criança é o modelo no que diz respeito ao reino de Deus, no sentido de partilhar, receber, possuir em comum com toda a família e aprender tudo a cada momento. O segundo fundamento é a Bíblia. Conhecer a Bíblia como a história do amor de Deus pelas pessoas, adultos e crianças. Refletir o que a Bíblia significa para nós. Nesse momento, nós temos que fazer com que a criança goste da Bíblia. O terceiro fundamento é a teologia. O metodismo afirma que a vivência cristã se fundamenta na fé, fé obediente, amorosa e ativa, centralizada na ação histórica de Deus.
na pessoa, na vida e obra de Cristo e na ação atualizadora do Espírito Santo. Não precisamos nos preocupar em firmar a fé desta criança no sentido de que ela faça a sua escolha de fé e de religião, mas nesse momento nós queremos que a criança construa, desenvolva uma fé sadia. O quarto fundamento é a educação cristã. É um processo dinâmico para a transformação, libertação e capacitação da pessoa e da comunidade. Ela se dá na caminhada de fé e se desenvolve no confronto da realidade histórica com o reino de Deus sob a ação do Espírito Santo. O quinto fundamento é perceber na cultura brasileira as diferentes realidades de vida e expressão das pessoas, grupos, religiões, símbolos e linguagens simbólicas, confrontando-as com os valores do reino de Deus. Neste momento, nós temos que pensar na cultura como o conhecimento histórico na humanidade produzido. Resgatarmos essas diferentes culturas, resgatarmos o nosso conteúdo histórico, mas também valorizarmos essa diversidade cultural a qual nós temos vivido, principalmente aqui no Brasil. Pensar nas crianças indígenas, pensar nas crianças afro-brasileiras, valorizar cada uma dessas culturas. O sexto fundamento é o ecumenismo. Observar e respeitar as diferentes formas de expressão de fé das crianças e dos adolescentes, enfatizando uma atitude ecumênica. O sétimo é a ecologia. Sensibilizar as crianças, os adolescentes a sentirem-se parte do projeto de vida que engloba toda a criação de Deus. Como é importante a criança ter esse valor, pensando no cuidado que ela tem que ter consigo mesma e com o meio no qual ela vive, o cuidado que nós temos que ter com a natureza. O oitavo é a educação e valores. Os núcleos organizadores do conteúdo buscar-se-á o aprofundamento da educação em valores cristãos, éticos, estéticos e lúdicos. Assim, a partir desses fundamentos, nós pensamos numa metodologia. A metodologia é a forma como você vai apresentar todos esses fundamentos teóricos, teológicos, bíblicos, dentro do projeto de educação cristã, no projeto Sombra e Água Fresca. E aí é uma metodologia predominantemente participativa, construída em conjunto com as crianças e adolescentes. Por meio de vivências, a criança e o adolescente realiza uma reflexão crítica sobre as suas experiências, chegando assim a conclusões úteis e aplicando os resultados em uma atitude mais prática. A nossa metodologia, ela tem 3 momentos, que é identificar o eixo, os núcleos e os encontros. Passamos a falar do eixo. O eixo descreve o valor fundamental que dará a unidade, a orientação e condução ao projeto curricular pedagógico, que é organizado em núcleos e encontros. Ele apresenta uma proposta de vida pessoal e comunitária. Qual é o nosso eixo, então? É o reino de Deus e suas implicações na nossa vida. Os núcleos são organizados como facilitadores de aprendizagem e em concordância com o eixo do currículo. Agrupam-se encontros, alguns dos principais momentos e questões do viver cotidiano, pessoal e comunitário das crianças e adolescentes. Quais são os nossos núcleos? Lembrando que o nosso eixo é o reino de Deus e as suas implicações com a vida comunitária. Os nossos núcleos são: ninguém vive só, Deus se revela e convida a viver o reino, cuidar e preservar, relacionamento familiar, vida saudável, fé e festa. A cada um desses núcleos, nós temos um valor-chave. Daí, nós temos a possibilidade de formar ou de organizar os nossos encontros,
baseados nesse eixo principal, baseados nos nossos núcleos, que são os nossos temas geradores, buscando sempre encontrar um valor essencial para aquele encontro. Lembramos que a proposta do projeto Sombra e Água Fresca não é dar aulas, mas sim promover encontros. Nestes encontros, nós queremos tocar o coração das nossas crianças e adolescentes e construir, de fato, uma vida digna, uma vida melhor para todos e todas aqueles que são chamados para participar deste reino. Olá, o projeto Sombra e Água Fresca é um espaço onde crianças e adolescentes de 6 a 14 anos vão conhecer e vivenciar os valores do Reino de Deus. Esse conhecimento e essa vivência vão se dar através de 7 núcleos que são educação cristã, acompanhamento escolar, esporte e recreação, cultura e arte, informática, saúde integral, cidadania. Sendo que os 3 básicos para que haja um projeto Sombra e Água Fresca são educação cristã, acompanhamento escolar e esporte e recreação. A educação cristã é o carro-chefe deste projeto. Através da educação cristã, todos os demais eixos são norteados. Quem é o educador de educação cristã? É a pessoa capacitada para tal, é que recebe toda a orientação da equipe nacional para que possa transmitir, através do material didático próprio do projeto, a educação cristã para os educandos. Algumas dicas de como o educador deve ser dentro dos projetos, deve se comportar, deve transmitir essas orientações e essas vivências sobre o reino de Deus. Buscar a orientação de Deus. Essa é, em primeiro lugar, buscar sempre a orientação de Deus para a transmissão dos seus conhecimentos e daquilo que Ele quer passar. Conhecer as crianças com as quais você está convivendo. Você, educador, deve conhecer a história da criança, a família da criança, aquilo que ela passa, aquilo que ela necessita. Gostar e saber demonstrar carinho. Para isso é preciso que você toque, é preciso que você abrace, que você ouça, que você goste da criança e do adolescente com o qual você está lidando. Familiarizar-se com o material. É imprescindível que você conheça o material que vai ser usado, que você estude, que você se prepare para tal. Estudar o material bíblico de cada encontro. Preparar-se o máximo para chegar próximo da excelência, para que essa criança possa, esse adolescente possa vir a realmente se interessar por aquilo que você está transmitindo. Ler, estudar, aprofundar e refletir nos textos complementares. Nós vamos ver que no final do caderno do educador, textos vão te auxiliar a enriquecer o seu encontro, a sua lição que você quer transmitir para aquele dia, para o educando. Conhecimento bíblico. É fundamental que o educador tenha conhecimento bíblico. Ele não precisa ser formado em teologia, ele não precisa ter um curso acadêmico, mas é preciso que ele conheça a Bíblia com profundidade para que ele possa transmitir aos educandos e educandas um conhecimento fidedigno da palavra de Deus. É preciso que esse educador, essa educadora sejam pessoas comprometidas com o Evangelho, para que as verdades passadas para as crianças e para os adolescentes sejam convencidas de que ele sabe do que está falando. Sejam palavras que tenham realismo, que ele vivencia essas situações. O material de educação cristã é confeccionado especialmente para o projeto Sombra e Água Fresca, que abrange a faixa etária de 6 a 14 anos e dividido em 3 grupos de idade, de 6 a 8 anos, que é uma pasta que vai ser montada aos poucos pelo educando, a cada encontro que ele recebe, vai confeccionando, preenchendo o seu índice, de 9 a 11 anos e de 12 a 14 anos. Esses são chamados cadernos dos educandos.
É o caderno próprio para crianças e adolescentes. O colecionador do educador tem todos os textos que abrangem a faixa etária de 6 a 14 anos, dividido também nos grupos de 6 a 8, 9 a 11 e 12 a 14. E vem também com textos complementares, músicas cifradas, algumas com partituras, todo o material que ele precisa para facilitar a transmissão do conhecimento, do ensinamento, dos encontros para os seus educandos. A educação cristã é transmitida através de 6 núcleos, divididos da seguinte forma. O núcleo Ninguém Vive Só, Deus revela e convida a viver o reino, cuidar e preservar, relacionamento familiar, vida saudável, fé e festa. Todos esses núcleos orientados pelo tema Reino de Deus. Cada núcleo vem com 3 ou 4 encontros, dependendo do grupo de idade, sendo que todo grupo de idade vai conhecer os mesmos temas adaptados à sua condição, ao seu conhecimento, ao seu limite de compreensão. Eles vão vivenciar os mesmos núcleos na educação cristã. Como esse material se apresenta? Texto das crianças, como já foi mostrado, pasta das crianças, pasta do educador, texto do educador, músicas, através das cifras, das partituras e também de CDs, recursos didáticos diversos e sugestão de leituras complementares. Algumas dicas para a preparação do nosso encontro. Conhecer a proposta de cada encontro e fazer o seu plano do dia, adequando o que é necessário.